Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Vânia Massambani, que já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar. Aspectos previdenciários e trabalhistas da saúde mental no ambiente de trabalho, NR1, e os desafios dos riscos psicossociais no Brasil contemporâneo. Primeiramente, Vânia, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigada. Eu agradeço pela entrevista que a gente vai fazer, especialmente pela felicidade da publicação do meu livro com vocês. Muito obrigada. Que bacana para a gente começar então, Vânia. Eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Vânia, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Muito bem, Vânia Massambani, me chamo, sou advogada. Agora em novembro eu completo 21 anos de advocacia. Também me especializei em direito do trabalho, me especializei em direito previdenciário, fiz um MBA em gestão de líderes e departamento pessoal e recursos humanos. Também fiz especialização em docência no ensino superior, mestrado em políticas públicas. Tenho outros livros publicados e alguns artigos publicados também, todos nessa minha área de especialização, que é a área trabalhista, previdenciária, que aborda saúde e segurança do trabalho e o que pouca gente faz, né? Que a maioria absoluta são de pessoal do departamento pessoal que acaba fazendo, que é o governo digital, que é o e-social, DCTF Web, Perdicomp Web, EFD Reinf. Então, eu tenho esse diferencial, né? Minha atividade é mais com o trabalho de pesquisa, né? Consultoria nas áreas trabalhista, previdenciária, abrangendo esses itens que eu mencionei com vocês, né? Tenho os meus clientes, que são normalmente empresários pequenos, né, médios, muitos escritórios de contabilidade que fazem a parte de terceirização de RH para as empresas, né? E muito profissional de departamento pessoal e recursos humanos e advogados também bastante, né? Que eu presto consultoria e assessoria nessa área. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, também conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. A editora eu encontrei através da rede social. O Ivânio, muito querido, apareceu para mim aqui. E, obviamente, que quem tem intenção de fazer um mestrado, fazer um doutorado, eu já terminei o meu mestrado, iniciei 2 doutorados, infelizmente não consegui concluir, um por questões financeiras e outro por outros motivos, mas para quem quer fazer um doutorado, é muito importante que a gente tenha uma publicação numa editora que realmente tenha esse currículo, vamos dizer assim, esse know-how, né, que a Diálogo tem. Não é uma editora qualquer, é uma editora que dá uma pontuação muito importante e a seriedade em que se é trabalhado com o nosso com o nosso trabalho de conclusão de curso, ou com a nossa dissertação, ou até mesmo com a tese, né? Quem vai publicar a tese de doutorado, ou até mesmo no meu caso mesmo, que iniciei todo um estudo em cima da norma regulamentadora número 1, que foi alterada agora em 2024, e eu quis fazer essa publicação não apenas porque eu adoro escrever e tenho
um prazer enorme em ensinar, mas também porque eu tenho objetivo futuro de doutorado, né? E para isso eu preciso de publicações e eu desejo sempre que sejam nas melhores editoras, tanto os meus livros quanto o meu artigo. E a Diálogo é realmente uma das melhores. Que bacana, que coisa boa que tu se sentiu bem acolhida, que tu se sentiu bem atendida e que os padrões de qualidade também foram satisfatórios para ti. Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro, que é Aspectos Previdenciários e Trabalhistas da Saúde Mental no Ambiente de Trabalho, NR1, e os desafios dos riscos psicossociais no Brasil contemporâneo. E já aproveito para lembrar você que se você se interessou pela obra da Vânia, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele, tá? Agora sim, vamos falar um pouco mais sobre o conteúdo do teu livro. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco desse teu processo de pesquisa, da tua motivação para escrever sobre o assunto, do teu processo de escrita, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Você veja, é um assunto tão importante que ele já foi prorrogado uma vez, né? Iria entrar em vigor ano passado, em maio de 2025, prorrogou para maio de 2026. E agora, quando da entrada em vigor, o Ministério do Trabalho, confuso, né, com como seriam as fiscalizações e autuações a respeito dos documentos e da forma a ser fiscalizada as empresas em relação à norma regulamentadora número 1, especialmente no âmbito dos riscos psicossociais. Então, houve uma prorrogação de período para que o Ministério do Trabalho se adequasse, né? E que só houvesse, então, penalidades a partir de que eles sentassem para conversar e decidissem como seriam feitas as fiscalizações. Só que ontem, por incrível que pareça, hoje nós estamos no dia 11 de agosto, no dia 10 de agosto, ontem, o Ministério do Trabalho se manifestou e disse, então, que está em vigor desde 25 de maio de 2026 a norma regulamentadora número 1 e os riscos psicossociais está em vigor, está valendo. Porém, contudo, as fiscalizações, neste primeiro momento, serão educativas, né? Serão fiscalizações que não gerarão multa pecuniária, não gerarão auto de infração e multa pecuniária. Então, isso só vai acontecer daqui a um ano, em maio de 2027. E aí entra com tudo... ganhei bônus nessa, porque o meu livro vem exatamente com o objetivo de acrescentar ao profissional que vai implementar, né, todos os requisitos na norma regulamentadora número 1, principalmente os riscos psicossociais, que não é apenas um preenchimento de formulário, né, como a gente viu até hoje, não é mais assim. Hoje em dia, o processo da fiscalização dos riscos psicossociais vai ser um pouquinho diferente, não é preencher formulário, não é deixar formulário guardado em gaveta, é processo ativo, né? Em razão exatamente de que houve um aumento considerável no número de afastamentos pelo INSS, pelos benefícios decorrentes de doença ou acidente de trabalho gerados exatamente pelos riscos psicossociais, que são burnout, né, ansiedade, né, que gera muita ansiedade, depressão, tudo isso em razão de
metas abusivas que a empresa muitas vezes cobra, um processo de exagerado de forçação de trabalho, né? Quando o ritmo de trabalho é muito penoso, isso gera ansiedade, gera estresse, assédio moral, assédio sexual, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração agora e não apenas como um documento que você guarda, que você diz que a empresa tem e fica guardadinho ali para o fiscal na hora que chegar, você mostrar. Não. Isso não é o que vai acontecer. Vai ser uma fiscalização muito mais criteriosa e aí você tem que estar preparado, certificado com a NR número 1 para poder apresentar um belo trabalho, né? Especialmente com gestores, com líderes, para que evite-se, além do que o que eu trago durante o livro, é que isso não começou hoje, né? Isso é uma iniciativa que começou lá em 2007, através da Previdência Social, trazendo nexo causal da doença em relação à atividade da empresa. E depois eu falo sobre essa possibilidade dos afastamentos gerarem aumento de encargo patronal para o empregador em razão da folha de pagamento. E não tendo adiantado essas duas iniciativas iniciadas pela Previdência Social, o Ministério do Trabalho, a esfera trabalhista, trouxe para si, então, a responsabilidade também de autuar, né, e multar empresas que não investem em normas de saúde e segurança do trabalho e que acham que os riscos psicossociais é uma brincadeira ou que não deve ser levado a sério. Então, por isso, nesse momento, o livro é muito importante para você ver desde lá de onde que começou até agora o momento que chegou. Então, ele parte desde o início previdenciário até agora a parte trabalhista e o reflexo, se a empresa não efetivamente se adequar, vai ser aumento de encargo patronal previdenciário, vai ser multas administrativas pelo Ministério do Trabalho e vai ser uma enxurrada de processo judicial pedindo dano moral contra as empresas. Então, é bem importante você dar uma olhada nesse livro para você se adequar aí ao movimento que está acontecendo nesse momento em relação aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Fica então o convite à leitura da obra da Vânia, que está novamente aqui com uma capa em destaque, e eu aproveito para te perguntar sobre ela. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa capa e contasse para a gente como é que foi esse teu processo de criação junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Foi um trabalho conjunto, muito criativo, eu adorei. A minha cor preferida é a cor azul. Eu gosto muito da cor azul e eu gosto muito do dourado. E como a gente está falando de mente, né? Os riscos psicossociais, na realidade, é falar sobre doenças mentais, né? Que é o que eu mencionei: ansiedade, burnout, depressão, estresse pós-traumático, né? São algumas doenças que têm a ver com a questão psicológica. Então, a gente abordou, achou interessante colocar um ambiente de trabalho, uma capa que trouxesse um ambiente de trabalho, mas que principalmente o nosso leitor observasse pela capa que, além do ambiente de trabalho, que existem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, também agora
a gente vai ter os riscos psicossociais. Então, foi uma elaboração conjunta, né? Foi apresentado para mim algumas alternativas, e essa eu achei que caiu como uma luva para o assunto, e adorei, assim, foi perfeito, o trabalho foi muito bem elaborado, e todos, na verdade, eu só posso agradecer, porque todos da equipe da editora foram sensacionais comigo, todos. Se eu disser uma pessoa, eu vou ser injusta com outra, mas eu fui muito bem recepcionada, muito bem atendida, e em todos os sentidos, desde da primeira entrevista com o Ivânio até agora, nesse momento, contigo, eu estou muito feliz, porque realmente vale todo o nosso trabalho e o nosso investimento nesse projeto, que com certeza vai ser um sucesso. Que coisa boa, que bom ter esse feedback por parte dos nossos autores, que bom que tu se sentiu muito bem atendida, muito bem acolhida, isso é muito bacana mesmo. Eu vou só dar um recado para quem nos assiste, antes da gente prosseguir com a nossa entrevista, que se você se interessou pela obra da Vânia, perdão, aspectos previdenciários e trabalhistas da saúde mental no ambiente de trabalho, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, chegando no final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Gente, dizem que você é completo quando você tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. Se tem mais alguma coisa, me desculpe, mas eu não posso ter filhos. Então, diante do não poder ter filhos, o livro é o meu filho. Já plantei árvores, e o livro eu já escrevi, né? Esse vai ser mais um livro meu. Eu tenho muita honra em escrever, eu adoro escrever. Escrever é sensacional, porque você ensina o outro algum conhecimento, né? Independentemente do assunto, se é um assunto mais técnico, como é mais ou menos o meu caso, se é um assunto de autoajuda, se é um assunto mais de ficção, se é um assunto um pouco mais romântico, escrever é incrível e é possível, tá? Tem total possibilidade de você escolher uma empresa excelente e que te traz um retorno incrível sobre o teu trabalho, e vale muito a pena. É gratificante quando você vê um leitor seu chegar em você e dizer: nossa, eu adorei o teu livro, me ajudou nesse ou nesse sentido, me esclareceu essa e essa dúvida, e a gente deixa de sair do nosso mundinho, da nossa caixinha, e passa a ser conhecido hoje, não mais no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, vale a pena. Escrever é muito gostoso, e o reconhecimento depois é muito bom. Fica então o recado da Vânia para você que ainda não fez a tua publicação, coloca o teu conhecimento para circular, porque publicar abre muitas portas. Vânia, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital da tua obra. Muito obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigada a todos da editora. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.